Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre uma virtude que Deus tem e que Ele espera que nós também possamos ter e desenvolver isso a partir do momento em que recebemos o seu Espírito. E agora Paulo diz também que nós temos a mente de Cristo. Nós agora temos que, assim como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, Paulo nos exorta nesse versículo a não conhecermos mais as pessoas de maneira natural ou meramente humana. Ele diz também que nós anteriormente conhecíamos a Cristo apenas de forma natural, mas agora fomos renovados em nosso espírito e nossa mente, e agora conseguimos discernir espiritualmente quem é Jesus por causa da presença do Espírito Santo em nós. Então, a presença do Espírito Santo em nós e a mudança que Deus promove em nossa mente faz com que a gente possa também conhecer as pessoas ou discernir nas pessoas aquilo que é além daquilo que podemos ver com nossos olhos, aquilo que julgamos com nossos olhos, nossa capacidade meramente humana. E é isso que nós aprendemos. E nós aprendemos com Deus, em todo o texto bíblico, que Deus era especialista em observar coisas que o ser humano talvez não consiga. Deus usou pessoas que talvez fossem as pessoas menos prováveis para ser usadas para a sua obra. Nós vimos desde o caso de Moisés, que nós vamos ver aqui que alguns deles até eles mesmos se julgavam improváveis para fazer a obra de Deus. Quando Deus chamou Moisés, ele se julgava incapaz porque não sabia falar corretamente. Jeremias também, quando foi chamado, se julgava jovem demais para ser profeta. Nós vemos também o caso de Amós, um caso bem interessante. Amós, ele não era da linhagem profética, não fazia parte das expectativas que havia na sua nação para que ele pudesse ser usado. A Bíblia diz que Amós, ele era um boiadeiro. Ele mesmo disse: Olha, eu não sou de família de profeta, nunca fui treinado para ser profeta, mas o Senhor quer me usar agora, me deu uma mensagem, e ele foi lá e transmitiu essa mensagem a qual Deus colocou no coração dele. Nós temos também o caso de Isaías. A Bíblia diz que ele mesmo reconheceu que era um homem de impuros lábios, mas o Senhor agiu na vida dele, e a partir do momento que Deus o purificou e o santificou, ele se dispôs a ser usado por Deus. Deus fez daquele homem de impuros lábios um profeta, o maior profeta messiânico que existe no Antigo Testamento. Nós temos também o caso no Novo Testamento de todos os discípulos, excetuando Judas, que foi escolhido para um propósito específico, mas nós vemos os outros 11 discípulos. Talvez nenhum rabino da época deles escolheria aqueles homens para ser seus discípulos, mas Jesus os escolheu com todas as suas limitações, as suas debilidades, fraquezas, e os tornou apóstolos do Messias. Tornou aqueles homens cheios do Espírito Santo para que pudessem fazer a obra de Deus. Encontramos também o exemplo de Paulo, um homem que era o perseguidor da igreja. Ele participava ou tinha parte ali, compactuava com a morte das pessoas da igreja, mas um dia o Senhor resolveu chamá-lo. O Senhor resolveu chamá-lo e disse que agora ele seria um instrumento nas mãos do Senhor, e ele se tornou agora o perseguido por amor ao Evangelho. E ele se entregou ao chamado de Deus, porque ele reconheceu que Deus havia chamado ele o escolhido. Nós sabemos que nenhuma dessas pessoas foram escolhidas por causa de coisas que talvez a humanidade pudesse perceber neles como virtudes. Observemos o caso, por exemplo, que nós encontramos lá em 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel chegou à casa de Jessé. O primeiro filho que lhe foi apresentado foi o mais forte e mais belo. No entanto, Samuel se encantou com a aparência daquele homem, mas Deus o chamou a atenção e disse: Eu não julgo como você, não é esse o homem que eu quero usar, porque você vê conforme a aparência, mas eu julgo conforme o coração. Deus enxergou em todos esses homens que nós citamos aqui, aos quais ele escolheu para ser usado por ele. Deus enxergou aquilo que estava no coração, coisa que muitas vezes nós somos incapazes de perceber quando julgamos apenas humanamente as coisas. Mas Deus nos ensina, como eu disse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, que agora nós temos que buscar em Deus a capacidade de enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não veem, para que nós possamos perceber a quem o Senhor quer usar, de que maneira Ele quer usar, aqueles que devemos permitir que Deus use nossas vidas para ser agentes de transformação também nessas vidas, para que eles possam se render ao Senhor, porque o texto de 2 Coríntios fala sobre o ministério da reconciliação. Se nós olharmos segundo o nosso lado humano, talvez algumas pessoas nós jamais teríamos a coragem, talvez, ou a fé de chegar e para aproximar dessas pessoas para evangelizar. No caso de Paulo, por exemplo, quando ele se aproximou da igreja após sua conversão, muitos tiveram medo dele.
Talvez se fosse nos nossos dias, comparar ali algum terrorista, algo desse tipo assim, e Deus dissesse: agora eu quero que você vá lá e anuncie o evangelho àquele, porque ele é meu instrumento, eu vou usar ele para o reino de Deus. Alguns de nós certamente ficaríamos meio receosos de se aproximar desse homem por causa da sua má fama, mas o Senhor não nos ensina a fazer isso. O Senhor nos ensina a termos os olhos de Deus e julgarmos segundo o Espírito Santo nos dá a habilidade de julgarmos. Porque o Senhor certamente deseja usar pessoas, assim como ele escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele usa as coisas que não são para confundir as que são, as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não têm valor para confundir as que têm. E tudo isso ele disse que, que alguém que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo está dizendo que Deus faz essas escolhas, e eu creio que Deus faz essa escolha mediante a sua presciência. Como nós vemos lá em Pedro, quando Pedro escreve que Deus nos escolheu segundo a sua presciência. Deus sabia do coração de Moisés, Deus sabia do coração de Jeremias, Deus sabia do coração de Amós, Deus conhecia o coração dos discípulos, Jesus conhecia o coração daqueles homens, sabiam da disposição que eles tinham em servir ao reino. E até mesmo o coração de Paulo, que aparentemente, como eu disse aqui, poderia ser comparado com um terrorista nos dias de hoje, mas um homem que realmente Deus sabia do coração que aquele homem tinha e o chamou para ser usado para o reino de Deus. Tudo isso porque Deus tem propósito, porque Deus conheceu de antemão essas pessoas, Deus conheceu de antemão as nossas vidas e temos hoje a oportunidade de conhecer a Cristo, ter o nosso espírito, a nossa mente transformada e que a partir de então possamos pedir ao Senhor que nos dê essa habilidade de olharmos com os olhos de Deus e não cometermos o erro que Samuel iria cometer de o julgar segundo a aparência, mas que o Senhor nos mostre aonde Ele realmente quer agir, em quem Ele quer agir, as obras que Ele quer fazer na vida das pessoas, para que possamos ser instrumento de Deus, para que o Senhor transforme vidas. Como eu disse, em 2 Coríntios capítulo 5, fala sobre o ministério da reconciliação. Que nossos olhos naturais não sejam um empecilho para o nosso trabalho de reconciliar as pessoas com Cristo através do anúncio do Evangelho a essas pessoas. Que nós possamos perceber os propósitos de Deus, olhar para as pessoas com o olhar de Deus, sentir as pessoas com o coração de Deus e possamos assim, como Deus fez, conseguiu extrair o que há de melhor nas pessoas e fazer com que esse melhor pudesse ser usado para o reino de Deus, porque é isso que Deus deseja. Deus tem pessoas escolhidas que talvez estão ao nosso redor, que talvez a gente não consiga perceber com nossos olhos naturais, que são pessoas escolhidas por Deus e que vão ser instrumento de Deus, assim como Paulo foi, para a edificação e fortalecimento da igreja, para o anúncio do evangelho, e que nós precisamos buscar em Deus discernimento para que possamos estar atento ao agir do Senhor. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para que possamos buscar em Deus e receber dele essa sabedoria e esse discernimento. Amém? Eu gostaria de orar para que nós possamos receber do Senhor essa virtude. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que age diante daquilo que, ó Pai, parece impossível ao mundo. O Senhor é um Deus que age naquilo que talvez pareça improvável. Ó Pai, sabemos que o Senhor assim o faz para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabemos que não há glória, ó Pai, e não deve haver glória na vida de ninguém, ó Pai, por causa daquilo que pensam receber de si mesmo, ou terem produzido em si mesmo, porque tudo vem do Senhor. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Senhor, que assim, Senhor, o Senhor nos criou, assim como o Senhor criou Moisés, e o Senhor sabia do coração que ele tinha, o Senhor criou a Paulo, o Senhor sabia do coração que ele tinha, o Senhor os conheceu, assim como o Senhor disse a Jeremias, o Senhor havia escolhido ele antes que ele foi formado no ventre da sua mãe, porque o Senhor, na sua presciência, já conhecia, ó Pai, aquilo que aconteceria na vida dessas pessoas, aquilo que aconteceria nas nossas vidas. E assim o Senhor nos escolheu, ó Pai, usou pessoas para anunciar o seu evangelho a nós, e que agora, Pai, possamos estar assim como aprendemos com Paulo, com nossos olhos espirituais, para que possamos ter discernimento, ó Pai, e discernir de maneira espiritual as pessoas, as circunstâncias, e assim possamos estar atento para o exercício, ó Pai, do nosso ministério da reconciliação, ao qual o Senhor deu ao seu povo, e assim o nome do Senhor seja glorificado, aquelas pessoas, os instrumentos do Senhor que estão espalhados pelo mundo, que precisam ser alcançados, ó Pai, sejam alcançados através de nossas vidas e que o seu reino cresça, que o seu reino seja beneficiado, ó Pai, com essa virtude que o Senhor há de nos dar e com as pessoas que irão ser alcançadas através desse seu agir sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, o seu lar e sua família. Se possível, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você puder,
deixe o seu joinha, o seu comentário também. Você pode dizer aí o que você tem aprendido, o que a palavra tem ministrado no seu coração. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e assim vamos crescendo junto para a glória de Deus. Amém?